A grande mensagem é que as vacinas efetivamente salvam vidas e qualquer desconfiança relativamente às vacinas é irresponsável e pode condicionar muito o estado de saúde da nossa população. Portanto, sem dúvida nenhuma, as vacinas foram um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos em termos de medicina preventiva, mudaram radicalmente a mortalidade infantil, as sequelas, as doenças graves e, portanto, vacinas são amigas da população e acho que é mesmo para cumprir. Relativamente ao Programa Nacional de Vacinação, acho que todos nós devemos fazer um esforço para manter as nossas coberturas vacinais muito elevadas. Portugal é um ótimo exemplo a nível mundial em termos de taxas de cobertura vacinal e, portanto, acho que devemos tentar manter essas taxas de cobertura vacinal, porque, sem dúvida, todas as pessoas que estão vacinadas acabam por ter a sua proteção individual, mas só com coberturas vacinais elevadas é que nós conseguimos também manter a imunidade de grupo, que é uma das mais-valias destes programas universais de vacinação. Portanto, acho que a principal mensagem é cumprir, 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 e não há neste momento nenhuma justificação para deixar de cumprir o Programa Nacional de Vacinação. No ano passado, nós tivemos um decréscimo nas taxas de cobertura vacinal, ali entre março, abril e maio. Em maio, salvo erro, tivemos uma queda de cerca de 40% nas taxas de vacinação relativamente ao ano anterior, um pouco pela novidade, pela surpresa, pelo desconhecimento, pela necessidade que nós tivemos de reorganizar os serviços de saúde e acabou por se condicionar um pouco alguns aspectos importantes, nomeadamente o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação. Aquilo que nós fomos percebendo, e o tempo ajudou em relação a isso, é que era possível manter uma boa cobertura vacinal, mantendo também uma boa qualidade de atendimento dos utentes, sejam Covid, sejam não Covid. Portanto, a reorganização dos serviços, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista de recursos humanos, permitiu priorizar novamente a vacinação e, portanto, aquilo que se fez foi recuperar essas taxas de vacinação que foram caindo um pouco e, neste momento, a cobertura, o manter uma cobertura vacinal elevada voltou a ser uma prioridade na maior parte das unidades de cuidados de saúde primários, que é assim mesmo que deve ser. Eu não acho que os pediatras tenham um papel diferente dos médicos de medicina geral familiar na manutenção de uma boa cobertura vacinal. Aliás, atrevo-me a dizer até que é nos cuidados de saúde primários que se tem mesmo que fazer o forcing e a diferença, porque haverá muitos meninos que são seguidos por pediatra, mas todos eles passam nos centros de saúde e é lá que vão ser administradas as vacinas. Portanto, aquilo que nos cabe a nós, sejam pediatras, sejam médicos de medicina geral familiar, é em todas as consultas observar o boletim de vacinas, perceber se está algo em falta, se estiver, recuperar o mais rapidamente possível e reforçar com a nossa mensagem a importância de manter as vacinas em dia do Programa Nacional de Vacinação. Do ponto de vista de vacinas extra Programa Nacional de Vacinação, nós temos um documento da Sociedade Portuguesa de Pediatria, da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria, sobre todas as vacinas extra e, portanto, aconselho a ver e deve ser o nosso principal documento de trabalho, porque tem as recomendações todas muito bem fundamentadas e bem descritas para cada uma das vacinas. De uma forma geral, a vacina contra o rotavírus para as crianças que não pertencem ao grupo de risco, que neste momento são as únicas que estão contempladas no Programa Nacional de Vacinação, deve ser administrada sempre que possível, não tanto pela gravidade da infecção, mas pela frequência. Estima-se que cerca de 100% das crianças contactem com o rotavírus até aos 5 anos e, portanto, podendo vacinar, faz todo o sentido, apesar de não ser uma doença tão grave como uma meningite, por exemplo, é uma doença extremamente frequente e que pode condicionar desidratação, internamento, com perdas de dias de trabalho dos pais. Portanto, faz sentido vacinar de forma universal sempre que possível. Outra vacina que deve ser administrada de forma universal é a vacina tetravalente contra o meningococo A, C, W e Y. Muito particularmente devido ao incremento que tivemos nos últimos tempos relativamente ao meningococo W, que para além de estar a aumentar em termos de prevalência, tem uma gravidade mais elevada, tem uma estirpe altamente virulenta, que pode acarretar uma mortalidade de cerca de 30%, muito mais que os outros meningococos, que andam à volta dos 7%, portanto faz todo o sentido e também é uma das vacinas que está recomendada pela Sociedade Portuguesa de Pediatria. Esta vacina tetravalente pode ser administrada a partir das 6 semanas, em qualquer idade, portanto deve também ser uma prioridade, sempre possível por parte dos pais. O esquema varia consoante a idade de início, depois é fácil consultar a posologia.
Outras vacinas que temos recomendação, temos a vacina contra o papilomavírus humano para os rapazes que não estão incluídos no Programa Nacional de Vacinação. Desde outubro do ano passado foram incluídos também os adolescentes nascidos a partir de 1 de janeiro de 2009 e, portanto, todos os que nasceram antes de 1 de janeiro de 2009, que não estão contemplados no Programa Nacional de Vacinação, devem também, sempre que possível, eu ressalvo esta questão do sempre que possível, porque estamos a falar de custos económicos e, portanto, isto tem que ser gerido com algum bom senso também. Mas sempre que possível devem também estar protegidos contra este vírus, seja pelo papel do vírus que já se sabe na questão dos cancros da cabeça e pescoço, da região genital, anal, pênis, seja também pela questão dos condilomas genitais, que são extremamente frequentes e, portanto, faz todo o sentido protegermos também os nossos rapazes que não estão incluídos no PNV. A vacina da varicela também é uma vacina que está indicada para os adolescentes que não tiveram varicela. Neste momento, a posição da Sociedade Portuguesa de Pediatria vai um bocado ao encontro da posição da Organização Mundial de Saúde. Só faz sentido vacinar as crianças contra a varicela se houver uma vacinação universal, ou seja, se fosse incluída num Programa Nacional de Vacinação. Como não é o caso português, o que está indicado e está recomendado é vacinar os adolescentes que não tiveram história de varicela. Se possível, deve-se dosear os anticorpos anti-varicela para perceber se há aqui alguém que esteja imune não tendo tido doença clínica, mas se não for possível dosear os anticorpos, o facto de não ter tido manifestações clínicas já serve de indicação para fazer a vacina contra a varicela. E por fim, se quer falar um bocadinho da vacina da gripe, que tem grupos de risco bem estabelecidos pela DGS, temos timings de administração no início do inverno e que todos os anos temos estas recomendações a ser reforçadas pelos meios de comunicação social e pelos órgãos de divulgação, e que é uma vacina importante também de administrar a todas as crianças de risco, e este ano até se abriu a porta a vacinar as outras crianças sempre que houvesse disponibilidade da vacina. Penso que serão estas assim as mais importantes. Depois temos a vacina da hepatite A também para casos particulares, mas estas serão as mais importantes. A vacina da hepatite A também a indicação é para quando existem surtos em creches, infantários, em escolas, ou então para crianças com patologia crónica de risco para doença hepática. Portanto, também estão bem definidos esses grupos de risco neste documento da Sociedade Portuguesa de Pediatria. A maior parte destas doenças são doenças, seja a gripe, seja a varicela, são doenças relativamente benignas em crianças que não pertencem aos grupos de risco, daí não está recomendada a vacinação universal. Na questão da vacina da gripe, pesa também o número de vacinas disponível, que não dá para cobrir toda a população, portanto tem que se escalonar, digamos assim, um pouco também os diferentes riscos para garantir que as pessoas que mais precisam tenham acesso à vacina. Em relação à vacina da varicela, a recomendação seria se houvesse uma vacinação universal, porque aquilo que se constata nos estudos é que se a vacinação não for universal, nós podemos transformar a varicela, que neste momento é uma doença típica da infância, numa doença que vai surgir mais tardiamente, mais nos adolescentes, mais nos adultos, portanto, este atraso no surgimento da doença, sendo que para os adolescentes e para os adultos jovens temos mais risco de complicações da varicela do que para as crianças. Portanto, este desvio para grupos etários mais velhos pode ser perigoso do ponto de vista de complicações, daí não está recomendado vacinar as crianças, a não ser que se vacinem de uma forma universal, que garanta a tal imunidade do grupo, e aí sim, nós já não vamos desviar a varicela para idades mais avançadas. A vacina contra o meningococo B, que em outubro também foi incluída para todas as crianças que nasceram a partir de 1 de janeiro de 2019, e portanto temos muitas crianças que não estão contempladas com esta vacina, e portanto todas as que não estão contempladas faz sentido serem vacinadas também. O meningococo B é o meningococo mais frequente em Portugal, é responsável pelo maior número de casos de meningite bacteriana em Portugal, tem uma mortalidade significativa e, portanto, se nós pudermos proteger individualmente todas as nossas crianças e adolescentes contra este agente, acho que faz sentido também, e é uma das vacinas que está recomendada pela Sociedade Portuguesa de Pediatria também devido a isso.